Eu tenho hérnia de disco e sinto muita dor. Tem como melhorar? A resposta é sim, tem como melhorar. Tratamento convencional ou cirúrgico? O que é isso, André? Tratamento convencional? Bom, cirúrgico, os médicos são responsáveis por essa parte. O convencional, nós, educadores profissionais da educação física, podemos trabalhar com esse tipo de tratamento. É através do exercício físico. Quando uma pessoa ela diz assim, olha, eu tenho hérnia de disco, a pessoa parece que para ela acabou o mundo. Não é bem assim, pessoal. A questão é o seguinte, há pessoas que têm hérnia de disco e vivem sem dor a vida toda. Tá? Vivem tranquilamente. Porque assim, ó, você adquiriu hoje hérnia de disco e já sentiu a dor. Não, ela vai se constituindo ao longo do tempo. Pode acontecer no processo de envelhecimento, pode ter pessoas que têm isso aí de forma genética, pessoas que às vezes é o próprio estilo de vida da pessoa que conduz ela a isso. Tem pessoas que às vezes acontece assim, ó, começa a ter hérnia de disco, vamos dizer, do envelhecimento. A pessoa começou a ter, passou ali pelos 30 anos, é assintomático. A pessoa não sente. 30 anos, 40 anos e foi ocorrendo do disco sofrer deformações, achatamento, saiu um pouco da onde ele deveria estar, lá na coluna, né? Sofre às vezes uma deformação, perde um pouco da sua viscosidade, começa a ficar um pouquinho mais ressecado. Passa um tempo, a pessoa começa a sentir. Chegou lá nos 50 anos, um exemplo. Aí ela começou a sentir umas fisgadas ali na coluna, aí começou a sentir uma dormência ali pelas pernas, começou a sentir um formigamento lá pelo pé. Aí ela diz assim, nossa, agora que eu tô com hérnia de disco, mas a hérnia de disco pode ter se formado lá atrás, aos 30 anos. Só que começou a afetá-la a partir dos 50. Então não é que, por exemplo, começou a ter hérnia de disco começou a sentir os sintomas, é porque ontem se manifestou a hérnia de disco. Não, isso é um processo, né? E há pessoas que convivem com isso. Há pessoas que têm hérnia de disco e têm uma vida normal. Ah, mas aí é o seguinte, André, como é que faz, por exemplo, deu a hérnia de disco, e aí o que eu faço para resolver esse problema? Na realidade, você vai melhorar a sua situação, o seu corpo, de forma que não vai ter como eliminar a hérnia de disco, né? Mas vai fazer com que o seu corpo se fortaleça. E com isso, você não sentir os sintomas, né, com relação à hérnia de disco. Claro, cada situação, né? Tem pessoas que, por exemplo, chegam a um quadro clínico de cirurgia, precisam fazer cirurgia. Ah, mas aí eu não sou médico para, né, chegar a essa conclusão. Mas vou deixar para os médicos isso aí, questão de cirurgia. Mas é o seguinte, eu já recebi várias pessoas com hérnia de disco. E aí, como é que ocorre o procedimento? Olha, a gente vai procurar recuperar essa pessoa. Às vezes, pessoas muito fragilizadas. E aí faz um trabalho o quê? Coloca exercício físico, alongamento, trabalho de fortalecimento. Eu tenho um monte de vídeos no nosso canal explicando direitinho sobre isso, né? E aí é o seguinte, só que as pessoas fogem, né, de treinamento, fogem de um tratamento convencional, muitas das vezes. Às vezes utiliza aí um remédiozinho, né, uma pomadinha, um sprayzinho, né, às vezes vamos dizer assim, faz a fisioterapia. E a fisioterapia ela é necessária, tá? Estou dizendo que não estou sendo contra, mas tem pessoas que só fazem a fisioterapia e na hora de trabalhar aí o corpo para um fortalecimento, deixa de lado. Não, tá bom, não quero fazer isso, não quero fazer exercício físico. E aí é um dos primeiros erros que as pessoas cometem, né? É um erro. Eu vou contar a história aqui de um aluno meu que chegou, né, para mim com hernia de disco e ele estava tinha passado pelo processo de fisioterapia, tinha sido encaminhado para fazer fisioterapia. Sempre, ó, pessoal, sempre é interessante ter o diagnóstico. E ele chegou para mim com o diagnóstico, olha, eu tô assim, assim, assado e tal, beleza. E ele, no primeiro dia, ele estava durão, né? Parecia que ele não tinha condições de movimento, né? Tava duro, parecia que né, não conseguia mexer nada. Então, por que eu estou falando isso? Porque à medida que ele foi se exercitando, trabalhando, recuperando, alongando, fortalecendo, né, as musculaturas, colocando a estrutura toda em ordem, quando eu falo estrutura, estrutura muscular, que a gente precisa trabalhar essa musculatura, trazer esse equilíbrio, porque senão quem sofre, quem paga o pau é a articulação, né? E aí, colocando em ordem, o que aconteceu? Cara, quem vê esse meu aluno
né, treinar, que ele treina ainda comigo, treinar, não diz que ele tem hernia de disco. Né? O cara entra, ele já entra na academia assim, ó, meio que, né, mais solto. No primeiro dia tava duro, parecia mais estátua. E hoje não, ele tá, sabe, entra assim numa boa, parece que normal, uma pessoa normal. E tá lá, aí, o disco lá, do mesmo jeito, né? Só que ele conseguiu fazer com que a gente realizasse, né? Ele se permitiu, vamos dizer assim, que reestruturasse toda a musculatura, colocasse em ordem. O músculo que estava fraco, vamos colocar esse músculo para ficar forte. O músculo que estava muito forte, vamos dar uma relaxada nele. E assim a gente vai trabalhando. Melhorou até a postura. E ele precisa dar continuidade, porque o fato dele ter chegado nessa situação é que por muito tempo ficou sem fazer exercício. O sedentarismo estava acabando com ele. E aí agora tudo mudou. Né? E a gente não fala, sim, olha, quem vê ele se exercitando, né, dizer assim, às vezes a gente ouve aí, a pessoa com hernia de disco não pode fazer musculação, não pode fazer treinamento de força, não pode pegar peso. Conversa. Esse dia, isso é conversa, tá? Porque a pessoa perde a capacidade de força. Olha só, ele me contou o seguinte, que ele não conseguia pegar um galão de água, né? Colocar no bebedouro. O pessoal sabe, galão aí, galão de 20 litros, né? E aí, poxa, passado algum tempo, ele me veio me falar que já conseguia colocar o galão tranquilamente, certo? Voltou a ter a sua capacidade, né, de realizar os seus trabalhos diários, a sua atividade diária em casa, tranquilamente, né? E o dia que, por exemplo, não tivesse ninguém em casa, ia morrer de sede, porque como é que ia virar o galão, né? Não conseguia. Eu ia pedir para alguém, né, o rapaz que troca o galão, ia lá, olha, coloca o galão que eu não aguento carregar o galão, né? E aí, esse dia ele comentando, André, eu fiz uma coisa que fazia um tempo que eu não conseguia fazer, né? Depois que aconteceu o problema de hérnia de disco. Eu fiquei assim, né? Que aconteceu? Ele disse, eu peguei minha esposa no colo. Cara, é, eu digo, pô, que legal, né? Pegou a esposa no colo. Isso é muito bom. Cara, para ele aquilo para ele era uma coisa assim, era ganhar a Copa do Mundo. Porque a pessoa tinha perdido as capacidades, ele estava, né, sem poder realizar. E hoje pegou a esposa, esse dia pegou a esposa no colo, felicidade, né? Cara, e realmente, olha, ele, quando ele começou, no início, ele fazia um treino com pouca carga. Foi ganhando, foi aprendendo, foi fazendo. Depois, com o tempo, hoje, ele faz uma remada. O pessoal que acompanha o nosso conteúdo aqui sabe o que eu estou falando, né? A remada. Se não sabe, corre lá no nosso conteúdo, lá no nosso canal, procura lá remada para melhorar, aliviar as dores no ombro. E aí, ele lá fazendo, aí lá na bateria, 55 quilos. Nossa, fazendo remada com 55 quilos. Agora vocês entendem por que ele pegou a esposa no colo. E assim a gente vai melhorando, recuperando a capacidade. Nós precisamos de força, pessoal. E a pessoa com hernia de disco precisa de força também, tá? Agora, quer saber como melhorar, como ficar mais forte, como resolver o problema? Quer saber sobre os exercícios, né? Que todo mundo quer saber sobre a André. Olha, dá uma dica de exercício. Eu tinha que mostrar um monte de exercícios aqui. Eu tinha pensa bem, eu não vou trabalhar só a parte da coluna, né, os músculos daqui da coluna. Trabalhar o corpo todo. Aí, por exemplo, trabalho o quadril, que tem musculatura ali, que está... no quadril tem o quê? O glúteo, musculatura ali do bumbum, né, que tem ligação ali. O quadril tem ligação ali com os músculos da coluna, o quadril tem ligação com os músculos da perna, né? Então, às vezes, eu coloco um agachamento, né? Coloco um afundo, coloco um leg press, coloco uma cadeira extensora, uma cadeira flexora. Quer saber que exercícios são esses? Corre lá no canal, assiste, tem todos esses vídeos aí para você aprender a fazer esses exercícios.